O casamento na época de Jesus era algo muito inusitado. As pessoas, quando pensavam em casamento, eles tinham algo muito especial para realizar. Além de marcar a vida da pessoa, a sociedade ao qual aquela pessoa vivia, aquela comunidade, ela também era toda envolvida nesse processo. Então, as culturas da época de Jesus, as mais antigas, elas tinham o seguinte: o meu filho vai casar, a minha filha vai casar. Então, a cidade, a comunidade, aquele bairro, nós temos que dar uma festa. Nós temos que fazer algo que vai marcar, porque a intenção do casamento era uma estrutura para a sociedade, porque uma família bem estruturada também é uma sociedade estruturada. Hoje o reflexo da nossa sociedade, onde as pessoas, por não ter polícia militar, invadem lojas e arrombam as suas portas e roubam coisas, é porque a nossa família está desestruturada. Isso aí não é porque pasmem, lá em Vitória do Espírito Santo e Vila Velha, pasmem, semana passada, o que aconteceu? Uma guerra civil. Preste atenção, além de 142 mortes, as pessoas entraram nas lojas, e aí pegaram, as câmeras começaram a pegar o rosto das pessoas, as filmagens, foram buscar nos perfis das pessoas, nos Facebook, nas redes sociais. Pasmem, tinha um pastor roubando uma loja. Como que eu vou falar dos que estão envolvidos na Lava Jato, se quando a polícia não está presente, eu entro numa loja e roubo alguma coisa? Então, por que a sociedade está assim, querido? Porque as famílias estão desestruturadas. Então preste atenção, naquela época de Jesus, o casamento não era uma coisa tão sem sentido como nos dias de hoje. Havia um envolvimento da comunidade, da família, e Jesus então ele é convidado para um casamento nas bodas de Caná da Galileia. Jesus não era conhecido ainda como milagroso, porque o primeiro milagre acontece nesse dia. Jesus ele era apenas, quem sabe, admirado por algumas pessoas que estavam próximos a ele. Então, naquele casamento, não era apenas a união entre duas pessoas, mas sim, a comunidade estava com uma expectativa de algo muito grande acontecer no meio daquela sociedade. Olha só, e de repente, naquele dia, fizeram então a lista dos convidados junto com o noivo. E alguém decidiu convidar Jesus. A Bíblia não me menciona o fato porque é que Jesus foi convidado. Mas você que já fez uma grande festa, como eu já fiz nos 15 anos da minha filha, a Maria Luísa, e foram muitas pessoas, o gasto, quanto maior o número de convidados, mais caro fica a festa. E a gente então procura convidar pessoas próximas, amigas, que têm um significado importante na nossa vida, sim ou não? Então, se Jesus foi convidado, porque aquele casal, quando alguém falou, e Jesus, nós vamos convidar, claro que Jesus será convidado, mas ainda Jesus não tinha feito nenhum milagre. Perceba isso. Eu quero deixar isso aí bem claro. Jesus não tinha feito nenhum milagre até então. Em João capítulo 2 menciona, e eu quero ler alguns versículos, até do verso 1 ao verso 11, o histórico, o pano de fundo daquilo que da onde eu quero tirar algumas pérolas preciosas nessa noite. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus com os seus discípulos, quer dizer, muita gente foi convidada por causa de Jesus. Nós somos uma igreja que estamos aí numa transição para nos tornarmos 100% uma igreja em célula. Quando convidam você, convida a tua célula.
Só para a gente pensar um pouco, porque convidaram a célula de Jesus inteirinha para ir para essa festa. Vamos lá, verso 3. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho, Jesus, acabou o vinho. Respondeu-lhes Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. A hora dele era a morte na cruz do Calvário. Eu quero fazer daqui a pouco um paralelo, quando Jesus responde desse jeito para Maria, a mãe de Jesus, e o que Jesus tinha na perspectiva da hora que ele assemelha um casamento na hora da morte dele. Isso é muito importante. Disse então sua mãe aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Ora, estava ali posta 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, era um ritual do povo judeu. Essas talhas era uma forma das pessoas passarem por um processo de purificação. Havia um ritual dentro da religião judaica, que eles precisavam então, no dia das festas, das purificações, lavarem os pés, as mãos, como que perdão de pecado. E essas talhas estavam ali, e Jesus falou: olha, peguem essas talhas, e essas talhas cabiam aproximadamente 2 ou 3 metretas, aproximadamente quase 200 litros cada uma. Continue. Ordenou-lhe Jesus: enchei-as de água, essas talhas, e encheram-nas até em cima, lotaram aquelas talhas de água. Então lhes disse: tirai agora e levai ao mestre-sala, e eles o fizeram. Jesus falou: olha, leva para aquele homem lá, porque aquele homem lá, o mestre, ele é que faz a festa, ele que organiza, ele conhece muito bem festas, leva para ele esse vinho. E quando o mestre-sala provou a água tornada, que se transforma em vinho, não sabendo de onde era, se bem que o sabiam os serventes, as pessoas que levaram sabiam que Jesus tinha pegado água e tinha transformado aquela água em vinho. Chamou o mestre-sala o noivo. Chama o noivo lá, porque ele tinha experimentado o vinho. Ele disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Assim deu Jesus o início dos seus sinais em Caná da Galileia. E manifestou-se a sua glória, e os seus discípulos, que ainda não acreditavam em Jesus, começaram a crer nele. Porque tem discípulo que não acredita no discipulador. Fala para o teu irmão: é mesmo? Será que tem? Pergunta para ele: será que tem? Bom, queridos, essa é a história. Tratar de casamento, como eu disse antes, era algo da comunidade. E eu me lembro muito bem quando eu ia nos casamentos lá no interior do Paraná, mas aqueles casamentos mais na roça, na fazenda, onde se matava 1 boi, 2 bois, 3 bois, e aquela família se reunia e não tinha hora para começar, mas não tinha hora para acabar. Quem lembra desses casamentos aí? Lembra, Colemar? Era uma festa para a família e para toda a comunidade. E havia ali então uma festividade. Por trás da festividade tinha uma representatividade. Preste atenção. Não me surpreende, portanto, que Jesus, ele entra em cena nesse momento. Não me impressiona Jesus, então, pegar esse pano de fundo, essa catástrofe, porque acabar o vinho, no meio de uma festa onde a comunidade estava presente, seria uma catástrofe moral para o noivo, para a noiva, e também para a família daquele noivo. Era uma catástrofe social e psicológica. Esses dias eu vi uma reportagem de uma empresa em Brasília, que ela
pegou o dinheiro de formatura de um pessoal que estava se formando, eles foram embora. E toda aquela turma que gastou e pagou aquela formatura, convidaram os amigos, os parentes. No dia da festa não tinha festa, não tinha nada e não aconteceu nada. Então, psicologicamente, ao acabar, quando chegaram para o noivo e disseram: olha, acabou o vinho. Existem os dois lados, o que produz a festa e os que estão na festa. São dois lados totalmente distintos. O primeiro lado é o quê? O lado do noivo e da noiva. Como que isso aconteceu? Porque naquela época o casamento demorava uma semana no mínimo. Quem sabe no segundo dia, no terceiro dia, já não havia mais o vinho. E o vinho era uma das principais, ou o principal, né? Prato, não seria o caso prato, mas o principal bebida, mas seria uma das principais atrativos da festa. Muito obrigado. Atrativos da festa. Acabar o vinho significa, olha, acabou a festa. Chegaram até o noivo, então, um olhou para o outro, mas como que nós não percebemos isso? O que iremos fazer, o que os convidados, que é a outra parte, iriam começar a falar deles: olha, fomos na festa, mas essa festa não foi uma festa legal, acabou o melhor ingrediente da festa, que é o vinho. Aí Jesus, ele resolve então fazer o primeiro milagre nessa festa. Aí eu pergunto para você, por que Jesus não fez o milagre de outra forma? Não havia ninguém morrendo, ninguém com câncer, ninguém endemoniado, era uma festa social, um social. Algo irrelevante para nós pedir a presença de Deus. Sim ou não, gente? Não havia uma necessidade crônica. Não era uma pessoa que estava morrendo. Era um ambiente alegre, era uma festa. Porque se fosse eu no lugar de Jesus, eu iria, quem sabe, no hospital, fazer o primeiro milagre. Traga todos os doentes, coloquem aqui, por favor. E no 3, todos serão curados. Ou quem sabe num cemitério, eu ia chamar toda a comunidade de Jerusalém. Olha, aqui tem um cemitério, no 3 os mortos ressuscitarão. Mas não foi. Jesus, ele resolve então dar um cartão de visita do que ele era, do poder que ele tinha, numa festa. Numa festa. Agora, por que ele haveria de fazer uma coisa dessa? Para nós religiosos, que tem muita gente religiosa, nunca faria um milagre desse, pegar água, transformar a água em vinho, no meio dos crentes. Você faria isso? A sua religiosidade deixaria isso acontecer? Você faria qualquer outro tipo de milagre, sim ou não? Sim ou não, gente? Sim ou não, gente? Você não faria esse milagre nunca. A nossa religiosidade não permitiria nós deixar com que algo que, entre aspas, é ilícito, encher 6 talhas, e continue a festa, se alegrem, bebam. E aí tem alguns teólogos que dizem que aquilo não era vinho, era apenas um suco de uva. Sabia que tem? Mas o texto tira cai por terra essa tese, porque quando chamaram o mestre Sala experimento, que ele fala: peraí, é o costume de oferecer o melhor primeiro, a mais gelada, a que desce redondo, e depois que está todo mundo já alterado, aí então se oferece aquela mais barata, meia quente? O texto não condiz que era um suco de uva.
Mas Jesus então ele entra na história. Quando eu tenho um encontro com Jesus, quando ele entra na minha história e eu permito ele entrar na minha história, alguma coisa acontece, e às vezes o que acontece não tem nada a ver com religião. Porque nossa ótica religiosa às vezes espera o quê? Algo que nem é importante para nós. E às vezes Jesus vem, faz algo que nós não percebemos, não identificamos, e por não identificar, nós não celebramos. Perdemos o momento de celebrar. E aí Jesus então ele tem uma solução milagrosa para um simples descuido social do noivo. Ninguém ia morrer. Ninguém ia morrer se o vinho não fosse, a água não transformasse em vinho. Ninguém morreria. Não haveria o que naquela festa, apenas a não ser o que? A fama dos noivos correria toda aquela sociedade, só isso. Agora, uma coisa que um dos teólogos que eu estou lendo agora, ele diz o seguinte: pelo fato do milagre de Jesus ter sido o primeiro nesse lugar, ninguém inventaria uma história dessa. Porque se eu fosse inventar uma história de um Deus poderoso, eu nunca teria falado que ele tinha transformado água em vinho. Quem concorda comigo? A gente não teria escrevido isso nunca, porque a nossa religião não permite. Então religião e encontro com Jesus nunca deram certo. Por isso que tem muita gente dentro da religião, mas fora de um encontro com Jesus. Um mero constrangimento social de uma festa, Jesus fala: agora eu entro em cena, agora é a minha vez. Espera aí. Poxa, gente, quebra qualquer um. Quebra qualquer um. Jesus, ele é fantástico. Aí ele fala: olha, pega essa água que transformou em vinho, no caso o vinho, leva para o mestre de sala. O cerimonial, o que gosta de fazer festa, leva para ele. Entrega para ele lá. Em outras palavras, Jesus está falando: olha, eu sou um senhor de festa. E a festa que eu faço, nunca vai acabar o vinho. A Bíblia diz que vai ter uma grande festa um dia preparada para mim e para você. Já está preparada. Aonde esse cerimonial, excelência, Jesus, já preparou algo especial. E quando ele viu aquela cena, ele se associa ao que ele tem preparado para mim, para a irmã Maria. Ele tem preparado para o Juan, para nós um dia, uma festa. Então ele se associa: como que esse casal vai ficar sem a alegria, sem a festa? Leva para o mestre de sala, o cara que entende de festa. E aí ele levaram para ele. E aí, Jesus então ele entra na história e ele se assemelha: poxa, eu sou o Senhor de festa. A Bíblia nos ensina algo muito importante. Eu anotei alguns versículos, Isaías capítulo 25, versos 6 a 8, algo que nos leva a um entendimento que Deus é um Deus de festa. O texto diz assim: e o Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete, de coisas gordurosas, banquete de vinhos puros, de coisas gordurosas feitas de tutano. Diga aleluia. Eu estou no jejum, irmão, emagreci já, a minha barriguinha murchou, tirei o almoço. Coisa gordurosa, picanha, fala para o teu irmão, vinhos puros, bem purificados. Olha o verso 7, e destruirá neste monte a coberta que cobre todos os povos, e o véu que está posto sobre todas as nações. Verso seguinte, paro no 8, aniquilará a morte para sempre,
Você quer uma coisa mais gostosa? Eu e Jesus, você, sentados, nos celebrando o quê? A derrota da morte. A morte vai morrer. Fala para o seu irmão, a morte vai morrer. E assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todo o rosto. E tirará de toda a terra o opróbrio, a vergonha do seu povo, porque o Senhor o disse. Então tem um banquete preparado, e quando ele vai para aquela festa, ele vê aquela cena e fala, não pode acontecer isso. Aí ele entra em cena pensando no banquete que ele tem preparado para mim, porque no capítulo de Salmos, capítulo 34, verso, se eu não me engano, verso 6, verso 8, olha o que diz a Bíblia. Provai e vede que o Senhor é bom, provem de mim, bebam de mim, porque eu sou um Deus de festa. Aquelas pessoas que têm encontro verdadeiro com Jesus, elas não podem mais ser as mesmas pessoas. E como eu disse semana passada, tem o quê? Dentro do islamismo tem os muçulmanos xiita, e tem os crentes chato. Fala para o seu irmão, você não pode ser um crente chato. Você tem que ser um cara de festa, de alegre, celebrativo. Por quê? Porque por mais que hoje ainda essa festa não aconteceu na sua vida, deixa eu falar, ela está para acontecer. Ela está para acontecer. Vinde, provai de mim, diz o Senhor. Eu sou bom. Bem-aventurado, bem feliz é o homem que se refugia em mim, confia em mim. Eu tenho preparado tutano, gordura, vinho, delicioso, festa para vocês. Diga amém. E naquela festa ele consegue um pouquinho mais para o futuro e enxergar a festa que ele preparou para mim naquele grande dia. Ele diz, eu vou enxergar toda lágrima. Eu vou limpar toda a lágrima que rolou no teu rosto. Eu vou colocar um sorriso nos teus lábios. Eu vou tirar a angústia. Aleluia. Aí ele fala, nesse processo ele pega, olha, eu quero essas talhas. Aí vem o simbolismo. Porque na Bíblia você tem que ver que a Bíblia é um livro cheio de símbolos. Ele fala, pega essas talhas para os judeus, quando era a festa das purificações, para a limpeza dos pecados, eles usavam aquelas talhas, limpavam os pés e as mãos, quase que se banhavam. Jesus falou, olha, traz essas talhas, enche elas de água, porque a festa que eu vou dar para vocês no futuro, começa com arrependimento e purificação da alma. Porque se eu não mudo através do arrependimento, eu não tenho ingresso nessa grande festa que está preparada para mim. Olha o simbolismo da festa. E eles encheram aquelas talhas. Houve ali um momento de expectativa. A mãe de Jesus fala, Jesus, acabou o vinho. Ele fala, mulher, não é a minha hora. Porque olha só a leitura de Jesus. Quando ele olha para aquela festa, ele lembra do quê? Da hora que ele paga um preço na cruz do Calvário por mim. Olhe para mim, presta atenção, eu não vou ser salvo por aquilo que Jesus vai fazer, eu sou salvo porque Ele já pagou na cruz do Calvário, já está pago, Ele não precisa fazer mais nada, Ele já pagou. Fala para o teu irmão, sabia que todo mundo já é salvo? Fala, pastor, isso é uma heresia, não parece uma heresia? Parece ou não parece, irmão? Parece ou não parece? Mas Jesus não morreu por todos? O que falta? As pessoas terem a revelação de quem é Jesus. Quando elas têm a revelação, elas não são salvas. Sim ou não, gente? Falta você pregar para essa pessoa, porque quando as escamas caírem do rosto, não precisa mais nada, já foi pago há 2000 anos atrás. Isso é graça. Quem entendeu, diga amém. O que é que está trazendo uma letargia no processo da festa? A minha apatia. Porque o sangue de Jesus perdoa todo o pecado. A festa está preparada. A minha letargia e o meu comodismo
faz com que as pessoas que ainda não tiveram os olhos desvendados, olhem para a cruz, não a cruz histórica, mas a cruz que um dia Jesus falou, através dessa cruz, a festa que está preparada, você tem ingresso, através do meu sangue, você vai entrar para essa grande festa, as bodas do Cordeiro. Diga graças a Deus por isso. Agora, purificação de pecado. O sangue de Jesus perdoa todo pecado. O sangue de Jesus perdoa o pecado. O que eu tenho que fazer então, pastor? Me ajude a entender o que eu tenho que fazer, querido. É simplesmente, corre para Ele, entrega a sua vida para Ele, só isso. Confia nele, o mais Ele fará, porque tem uma festa te esperando. E nessa festa não vai acabar o vinho. Vai ter uma festa que nem, irmão, nutricionista vai precisar, não é médico do coração, me quer? Cardiologista para medir triglicerídeos, para medir colesterol. Tem tutano, tem alegria, tem perdão de pecado, tem salvação eterna. Basta eu querer. Basta eu querer. Agora, o que é pecado? Nós sabemos o que é pecado. É um mal que está dentro do ser humano, que às vezes a gente quer jogar fora, mas não consegue. Todos nós que estamos aqui sabemos qual é o nosso erro. Olhe para mim. Todos nós sabemos. Estamos cansados, os dois aí também, olhe para mim, do celular aí, ó. Olhe para mim. Sabemos qual é o nosso erro. E às vezes nós pensamos que o sangue de Jesus não perdoa esse pecado. Perdoa. Basta você se aproximar dele, só isso. Esse pecado que às vezes nos impede de ir para uma grande festa de Jesus e celebrarmos o que Ele tem para nós. E Ele fala, olha mulher, a minha hora ainda não chegou. Ora, uma coisa muito importante. Essa história tem a ver com a minha vida e tem a ver com a sua vida. Porque quando as pessoas chegaram na festa e falaram assim que Jesus ouve, Maria ouviu e falou para Jesus, olha, acabou o vinho. Jesus, ele é transportado, acho que na mente, naquele momento, para a última ceia com os discípulos. A qual ele disse para os seus amigos, os seus discípulos, quem come a minha carne e bebe do meu sangue, esse tem parte comigo. Porque ele fala para a mãe dele, ainda não é a minha hora. Na hora que for a minha hora, a remissão do pecado da humanidade vai gerar neles uma festa tão grande, e que não tem tristeza nesse mundo que arranca a alegria do coração deles. Sabe qual é o nosso problema? É que as tristezas desse mundo, elas encobrem a alegria eterna que nós temos em Cristo Jesus. Por isso que está um monte de crente triste, precisando de qualquer outra coisa para ser feliz, porque o encontro com Jesus ainda não foi real, porque o dia que for real, virão as preocupações, virão as dificuldades, virão os ventos contrários, mas a certeza de que Ele tem uma festa para nós, vai nos impulsionar a viver uma vida mais feliz. Só vive angustiado, triste, cabisbaixo, quem ainda não entendeu o fator do encontro com Cristo. Eu já falei para você, eu já li o capítulo 22 de Apocalipse, vai dar certo. Você não leu ainda? Você não leu esse livro ainda? Por favor, leia. No final, só vai ficar de fora uma turminha lá, os mentirosos, os viciados, quem mais? Homicidas,
Essa galera não é, mas é uma turminha, porque você já é comprado pelo sangue de Jesus, e você vai mudar de vida, porque você teve um encontro com Ele. É o que a Bíblia diz. Há uma festa preparada. Apocalipse capítulo 21, verso 2. Há uma festa, um banquete, e vi a cidade santa, a nova Jerusalém. Olha a visão de João. João lá na ilha, trabalhando, quebrando pedra por causa de Jesus, levado preso, cativo, e lá sofrendo. O trabalho dele era quebrar pedra das 6 da manhã às 6 da tarde. A comida escassa. Um homem já de idade, quase 90 anos, estava João. E João, ele tem a revelação, ele viu a cidade, a nova Jerusalém, e como que ela descia do céu, da parte de Deus, adornada, adereçada, preparada, como uma noiva ativada, ataviada para o seu noivo. Ele olha, e isso aqui tem um simbolismo da igreja. Essa noiva somos nós, que Ele está preparando. Esse trabalho incansável do Espírito Santo na sua vida, é preparando você para esse grande dia. Quem tem um encontro com Cristo, anela, almeja esse dia. Irmão, não tem coisa mais que eu espero do que esse grande dia. Não tem, olha irmão, não tem algo, não é carro, não é casa, sabe, não é nada que eu tanto mais desejo do que entrar para as bodas do Cordeiro, para a festa que Ele preparou para mim. E aí diz isso, que nós vamos ter o quê? Um relacionamento com Ele. Aleluia. No Apocalipse 19, verso 19, melhor dizendo, aí, é mesmo esse texto. Verso 19. Não, 21, 19, tem lá? Eu falei 19. 21, 19. Os fundamentos do muro da cidade estavam adornadas, de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safiro, o terceiro... E ele vai falando como que é a preparação dessa grande igreja, essa grande cidade, onde a igreja vai, a noiva vai se encontrar com o noivo. Então, o milagre que Jesus faz lá nas bodas de Caná da Galileia, tem a ver com a minha vida, com a minha história, porque eu já me encontrei com Jesus. É claro que existem áreas da minha vida que precisam melhorar. Só que tem algo aqui dentro que ninguém tira, a certeza da minha salvação nele. Eu tenho certeza que um dia, todas essas angústias da vida, essas dificuldades, vai passar, vai acabar. E cada dia que eu acordo pela manhã, significa duas coisas. Primeira, que eu estou mais próximo desse grande dia. Significa também, que além de estar mais próximo, há um desejo que aumenta aqui dentro, para guardar a minha vida em santidade, para que eu possa, nesse grande dia, celebrar como a melhor festa da minha história. A melhor festa da minha vida. Quem está entendendo, diga amém. Como que fosse o dia, qual foi a melhor festa que você foi até hoje? Pensa nisso. Seu casamento? Festa de aniversário do seu filho? Qual foi a festa mais intensa que você foi? A alegria que houve naquele ambiente. Não se compara àquilo que Deus tem preparado para nós. A alegria que Ele tem preparado para que as pessoas que têm um encontro com Ele. Agora, o que mais me deixa assim, às vezes, perguntando algumas coisas, para mim mesmo, sabe o que é? Por que pessoas que dizem que têm um encontro com Jesus, continuam debaixo de tristeza, sem fim, angústia sem fim? Você olha para essa pessoa, não tem vida, ela só se preocupa com as coisas da terra. Por quê?
Por que ainda não despertou nela como que um furacão de uma expectativa de ter logo esse encontro, como na minha vida eu tenho esse desejo de estar com Ele? Porque essa letargia em fazer aquilo que nós sabemos que Ele mandou fazer. Parece que nós vamos para uma festa, ou encontramos com Ele, ou somos convidados, e essa festa para nós é quase que insignificante. Queremos o encontro, mas o encontro com Ele, onde Ele tem que fazer as coisas aqui da terra, e as coisas lá de cima para nós, não é tão importante, tem que fazer agora. Eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma casa, eu quero beijar na boca. Gosta porque está na alma. Todos nós somos assim. Por que as coisas de Deus, depois de um encontro, elas não saltam em nós com força e nos jogam para cima, de forma celebrativa? Por quê? Por que às vezes esse encontro que nós tivemos com Ele, o vinho acaba? Por que o vinho acaba? A alegria acaba, o peso vem, o fracasso vem. Por quê? Porque muitas das vezes nós tivemos um encontro, quem sabe parcial. Nós tivemos algo que não foi tão intenso. E talvez você está perguntando para mim, pastor, mas o que eu faço? Eu estou sentindo assim. A minha vida é essa. As angústias falam mais alto na minha vida. O fracasso, a derrota, bate na minha porta dia após dia. Eu tento me esforçar, quero ter uma vida de alegria na presença dEle, mas falta o vinho. O que é que eu faço, pastor? Convide Ele. Se aquele casal não tivesse convidado, eles teriam uma vergonha social e psicológica. Olhe para mim, estou terminando. Esse convite, ele é individual. Esse convite, ele não é um convite no plural. Ele é um convite pessoal. Chegou, quem sabe, um correio na casa de Jesus, bateram na porta, e aqui que mora Jesus Cristo de Nazaré, tem um convite para ele. No dia tal, do mês tal, lá na Galileia, vai ter um casamento, e o Senhor é o meu convidado. Está faltando convite para ele. Você convida tanta gente na sua rede social, não convida? Tem gente que já passou de 2.000, 3.000 pessoas seguindo ele. O Senhor convida tanta gente. Você pensa que o próximo convite é baseado no corpo da pessoa, na cor do cabelo, nos bíceps. Primeiro você faz uma análise da estrutura física para convidar essa pessoa. Isaías capítulo 53 diz que ele não tinha beleza nem formosura, para que o desejássemos. Mas ele foi ferido pelas minhas iniquidades e pelas minhas transgressões, e o castigo que me traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras eu fui curado. O problema é que a gente quer se relacionar, e os convites que fazemos é de encontros que não trazem, na verdade, alegria verdadeira. Jesus ali, ao transformar a água em vinho, ele não estava ali fazendo uma apologia ao álcool, mas sim trazendo alegria para uma festa. E nós sabemos que a nossa vida tem que ser uma vida de celebração depois do encontro que nós temos com ele, não uma vida de religiosidade, de peso e de fracasso. E eu te digo uma coisa, olha para mim, redobre a tua atenção, trabalhar para Jesus para mim é a maior alegria que eu tenho, não é peso.
é celebrativo, é gostoso, eu tenho prazer, enche a minha alma. É festa, é vinho, é alegria constante. Porque Ele me convidou para uma festa. E a festa que Ele tem para mim nunca vai acabar. E a festa que Ele tem para mim não vai ter fim. E quando Ele subiu, Ele falou: olha, mesmo eu subindo, eu não vou deixar você órfão. Eu vou enviar o Consolador. E esse Consolador vai estar contigo. Ele vai conduzir você, vai preparar, vai adornar você para a festa. O Espírito Santo, ele não está aqui para me fazer cair no chão e falar em outras línguas. Ele está adornando a minha roupa para uma festa. Ele está tirando o quê? Pecado, sujeira. Lembra as talhas de purificação? O simbolismo, tirar pecado. Ele limpa, o Marcos erra demais. Às vezes os olhos do Marcos é errado demais. Os ouvidos do Marcos é errado demais. Às vezes os pensamentos do Marcos é demais de ruim. Mas tem as talhas de purificação. E aquelas águas que se transformaram em vinho. Na Santa Ceia a gente relembra. E a gente relembra o que? O sangue dele que foi derramado na cruz do Calvário. Que é a graça revelada. E quem tem um encontro verdadeiro com Ele, vive para Ele. Vive para Ele, não vive para nada mais. Porque o que tem de mais é agregado. E são coisas agregadas. É uma esposa maravilhosa que Ele agrega a mim. São filhos maravilhosos que Ele agrega a mim. Para falar para mim: olha, tem prazer na sua vida sim. Não sou só eu que te dou prazer, mas eu coloco uma esposa para te dar prazer, eu coloco filhos para te darem prazer, eu coloco uma igreja, ovelhas para te darem prazer. Porque eu tenho uma festa para você. Festa. E um monte de crente, infeliz, insatisfeito, querendo chutar toda hora o balde, querendo fugir, não sei para onde você vai, irmão. Você vai para onde, gente? Eu vou sair da casa de mamãe, vou te largar, vou casar com outro. Lembra da mensagem do domingo passado? O problema daquela mulher? Jesus, nesse encontro, ele vai no cerne da questão. Acabou o vinho? Então eu vou resolver o problema. O cerne da questão do casamento é o vinho que acabou. Aí ele traz para a gente, e deixa a gente sem saída. Um monte de jovens, adolescentes perdidos. Um monte de gente lá fora, sem saber o que acreditar mais. Um monte de situações, querido. Mães desesperadas, pais desesperados, filhos desesperados. Esse final de semana nós estávamos pregando para 468 pastores. Eu e a pastora e mais uma equipe, de Arley e mais os pastores que sempre pegam aqui. O pastor Giovanni. E quando nós falávamos sobre esses valores, aquela pastorada chorava, irmão. Jogava, urrava no chão. Ministérios que estavam sendo abandonados, porque faltava o vinho, a alegria. Se Jesus não supre você, alguma coisa está errada em você. Se não há alegria de vida, é porque você não teve um encontro genuíno, porque na hora que você tiver, Ele enche você, vai vir dificuldade como eu passo, mas a alegria é certa em nome de Jesus. É isso que nós temos, única certeza. O que é o cristianismo? Não é essa certeza. Que dia que Jesus falou que vai te dar uma casa, irmão, um carro, uma faculdade? Ei! Ele falou uma coisa só: eu te dou a vida eterna, e te dou com alegria e satisfação. É isso que Ele prometeu para você. Você está em busca de outras coisas em nome dEle. Isso para mim é o suficiente. Vida eterna e vida com abundância.
uma vida plena, realização, saber de onde eu vim, para onde eu vou, e o que eu sou. Porque a pior coisa é ficar andando nesse mundo, sem saber para onde vai, de onde vem e o que é. Mas eu sei de onde eu vim, para onde eu vou, e o que eu sou nele. Isso me dá prazer, me preenche. A religião não traz isso. Homens não me preenchem dessa forma, mulheres não me preenchem assim. Coisas desse mundo são até interessantes, mas não me preenchem. Nele eu me realizo, nele eu me completo, nele eu tenho gozo, tenho prazer para a alma. Termino essa mensagem dizendo para você: tem vinho para você sim. Tem alegria nesse seu ministério, que às vezes você fica aí triste, angustiado. Tem alegria nesse seu casamento, sim, porque foi esse o primeiro milagre que Jesus fez em um casamento. E eu quero profetizar sobre o teu casamento nessa noite. Recebe aí, Deus vai entrar com vinho no teu casamento. Tem alegria sim, tem festa sim para você. Se as pessoas não te aplaudem agora, um dia Jesus tem uma festa para você, onde Ele vai aplaudir você. Para então, um pouco, de ficar com essa cabeça baixa, angustiado, pensando que a vida não tem sentido. Ei, a vida mal começou para você, eu tenho 47 aninhos, eu tenho uma vida eterna. Eu mal comecei a aproveitar a minha vida, Léo. E tem gente que começou agora e está se perdendo. Ei, tem uma vida eterna, não se perde aos 18, aos 20, aos 30, aos 40, por favor. Não se perde agora. Você pensa que essa vida é agora, é 30, 40 aninhos, 50? Ei, eu acredito, porque eu li o último capítulo da Bíblia, tem uma vida eterna para nós dois. E eu quero entrar, meu, eu já entrei, eu já estou na festa. De vez em quando eu olho lá para aquelas talhas, o vinho está acabando. Mas aí eu me renovo nele, eu venho para uma vigília, vou para um tempo a sós com Deus, aí Ele me enche de novo. E eu me embebedo desse vinho aqui do Espírito Santo. Engraçado. Engraçado. Não vos embriagueis aonde há vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Esse vinho do Espírito Santo que desce, que traz prazer, satisfação de ser crente, de falar não para o pecado. Sabe que umas coisas, às vezes você fala não para o pecado, de coisas que a tua carne deseja, que a tua carne está ali, né, querendo, desejando, e você fala não, porque eu tenho um vinho melhor, eu tenho algo melhor na minha vida, eu tenho algo que me preenche, e o preencher que eu tenho, não é o que eu já experimentei no mundo. Eu queria que você agora convidasse Jesus para a tua festa. Fecha os teus olhos e convida Jesus.